Bom dia, irmã Ádila. Bom dia, irmã Nehama. Muito obrigado por essa abertura e tão maravilhosa, por nos lembrar, por nos ajudar a celebrar esse momento especial da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor. Amém? Um bom dia também a todos. É muito bom a gente poder estar aqui juntos de novo, além dessa celebração, nos colocar aí em intercessão nesse propósito da comunhão entre judeus, o povo do nosso Senhor, e a igreja cristã. E como meditação desse momento, nada mais oportuno do que seguir, continuar com o que a irmã Ádula nos trouxe sobre a ressurreição, sobre a Páscoa. E é nesse sentido que eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí nós vamos trabalhando o tema dentro do que nós estamos falando da Páscoa. Então, a ideia aqui é fazer uma comparação rápida entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. É lógico que muitos de nós já lemos, já vimos, já sabemos bastante sobre esse ponto, mas a ideia aqui seria dar um panorama geral, colocar-nos todos na mesma página, tá? Depois vamos contar um pouco aí com uma contribuição também do Montanini, Luiz Montanini, para a gente selar esse aprendizado e depois nós continuamos a reunião, tá ok? Bom, então, começando aqui, nós temos que na festividade judaica, eles falam Pessach, né? Que significa Páscoa, que significa passagem do anjo. E para nós chamamos de Páscoa. Vimos que esse ano tem diferenças de datas. Nós estamos comemorando aqui no dia 19, na verdade, dia 20, né? Na verdade, no dia 20, no próximo domingo, amanhã, nós vamos ter aí a celebração da Páscoa, e os judeus começaram, celebraram no dia 11, na noite, início da noite do dia 11, até o final da noite do dia 12, o Pessach. Então, eles já comemoraram aí 9 dias antes da igreja cristã. Agora, por que que nós temos essa diferença de datas? É bom também a gente referenciar isso aqui. Bom, primeiro que o Pessach, a Páscoa judaica, ela está definida na Torá, que ela é celebrada no 14 de Nissan, que é justamente a data em que os judeus saem do Egito. E para nós, a Páscoa, ela é definida no primeiro domingo depois da lua cheia do mês de março. Um pouco estranho, né? E por que que essas datas são definidas dessa forma? Bom, primeiro que a judaica é definido pelo Levítico 23:5, Deus ordena que no 14 de Nissan, eles celebrem todos os anos esta passagem, essa saída do Egito, e para nós, isso veio do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Estamos celebrando aí praticamente 1.700 anos em que a Páscoa é celebrada todo domingo, depois da lua cheia de março. E por que eles decidiram nesse concílio fazer celebração desta forma? Porque as comunidades cristãs costumavam cada uma fazer a sua celebração na sua data, na data que eles achavam mais conveniente. Então, esse concílio decidiu unificar essa data, e como referência que eles tomaram foi essa, a lua cheia do mês de março, e o primeiro domingo depois dessa lua cheia, passou-se então a celebrar a Páscoa cristã. As celebrações também são diferentes, como eu já comentei aqui, o que eles celebram é a saída do Egito, e o que nós celebramos é a ressurreição de Cristo. Tanto a igreja ou o movimento judaico-messiânico, como os judeus tradicionais, celebram o rito exatamente da mesma forma. Não tem diferença nenhuma em relação aos judeus que celebram a Páscoa. E para nós, de modo geral, temos algumas diferenças, mas o ponto central é a ressurreição de Cristo. E a pergunta que fica aí é: mas se um celebra a saída do Egito, o outro celebra a ressurreição de Cristo, tem similaridade entre elas? Será que nós estamos comemorando coisas completamente diferentes? Que unidade nós podemos tirar desse processo, dessas duas celebrações
que aparentemente são tão distintas? Então é isso que a gente vai dar uma olhada agora, tá ok? E primeiro ponto, no ritual da celebração do Pessah, tem vários momentos, é uma celebração que dura de 3 a 4 horas, e cada momento tem uma simbologia, tem uma razão, tem uma explicação. E o que nós vamos fazer aqui agora é olhar esses momentos do Pessah e fazer uma associação com o que nós temos da Páscoa, ok? Então, por exemplo, em um dos momentos, ou ao longo dos momentos, é tradição tomar 4 taças de vinho. Então, cada um bebe, toma 4 taças, separadas em 3 momentos, para festejar o que está escrito em Êxodo 6, de 6 a 7, que Deus disse que, olha, eu os tirarei do Egito, os livrarei da mão de Faraó, os resgatarei e os farei e serei vosso Deus. Então são 4 momentos: tirarei, livrarei, resgatarei e serei vosso Deus. Então, para cada ato aqui, uma taça de vinho, celebrando e festejando isso. E quando nós vamos para a última ceia, descrito lá nos evangelhos, nós vemos que Jesus celebrou ou levantou e agradeceu por 3 taças. A quarta taça, Jesus não levanta, Jesus não apresenta na última ceia. Por quê? E isso faz uma ligação diretamente aqui no que Deus já fez com o povo de Israel. Já os tirou, já os livrou, já os resgatou, mas ainda não reina entre eles. Mas ainda nós não temos o Emmanuel, o Deus conosco, o reino de Deus estabelecido entre o seu povo. Deus ainda não é o centro, Deus ainda não é o rei sobre o seu povo. Então, essa quarta taça será levantada quando vier Jesus para reinar entre o seu povo. Então, nós temos aí essa ligação muito forte dessa celebração com as taças de vinho. E durante a celebração da Páscoa judaica também, nós temos os símbolos em um prato, né, que é composto aí pela matzá, que é aquele pão sem fermento, que nós já conversamos um pouco aqui. Tem também um osso de cordeiro assado, e tem que ser um osso inteiro, ou um osso que não pode ser quebrado. Um ovo cozido, ervas amargas, o harrosset, que é uma pasta marrom, mais ou menos da cor de tijolo, e legumes. E por que cada um desses símbolos, né? A matzá, no sentido de lembrar que eles não tiveram tempo para fermentar massa e saíram do Egito com o pão sem fermento. O osso de cordeiro, simbolizando o cordeiro que foi morto e assado e comido naquela noite, e o sangue passado nos umbrais da porta. O ovo cozido, aqui tem uma associação com o aramaico. Ovo, no aramaico, é uma palavra que também significa remir. Então, o ovo é para lembrar que Deus está remindo o seu povo. E remir significa recomprar, reconquistar, retomar com alto preço. Olha que interessante. E as ervas amargas, lembrar da servidão, da dificuldade que eles tiveram no tempo que foram escravos no Egito. E o hakoset, que é uma pasta geralmente doce, né, feito com castanhas ou com outras especiarias, mas que dê aquela cor de um tijolo, lembrando que eles amassaram o barro, que eles foram construtores de tijolo no Egito, e os legumes, a alimentação que geralmente eles comiam. Então veja que cada ponto desse leva ao Cordeiro de Deus, né? Que teve a sua vida amarga. Isaías nos lembra que ele é homem de dor, de dores. Então a erva lembra esse homem de dor. O ovo cozido como a remissão, que ele foi o que pagou o alto preço para resgatar, para tomar o povo, para tomar o direito de salvação da humanidade. Isaías também nos lembra que seu osso não seria quebrado, e por isso aqui esse osso de cordeiro representado no prato também é um osso de uma parte inteira do cordeiro, e essa pasta amassada
também lembra o sofrimento e esta vida esmagada que teve o nosso Redentor. Num outro evento também, no Pessach, nós temos a matzá quebrada, né? Então, eles colocam entre guardanapos, né, três matzá, e tiram uma matzá do meio, quebram essa matzá e escondem essa metade quebrada. E durante o evento, do que vai transcorrendo, as crianças, e a Páscoa também judaica, ela tem muito esse aspecto de educar, de ensinar as crianças, né, sobre o poder e a mão de Deus que os livrou do Egito. E nessa parte também as crianças fazem parte dessa celebração, procurando essa matzá quebrada, né? E aqui encontra, eles pegam e festejam juntos e dão um brinde, um presente para essa criança que encontra essa matzá quebrada, que também eles chamam de afikoman, ou em outras palavras, é o melhor, ou a sobremesa, o melhor do prato, né? Celebrando justamente aqui o Cordeiro Yeshua, que foi quebrado, né? Enterrado, foi escondido, mas foi achado e se tornou o afikoman, se tornou o melhor da ceia, se tornou o mais prazeroso, se tornou aquele que da erva amarga, do sofrimento, da dificuldade, se tornou, depois do seu quebrantamento, depois do seu enterro, o ressuscitado, o melhor de todo o prato. Amém? Era isso que eu tinha para dividir. Luiz, por favor, quiser complementar algo? Maravilhoso, né? Ver essas similaridades e Deus falando de uma forma tão preciosa e tão fácil de entender para os judeus, a forma deles, e para nós também, essas figuras sendo realizadas, né? Essas figuras se tornando prática. Chamou atenção o Ailton nos ensinando sobre a última taça que não foi tomada, né? E Jesus fala sobre isso, né? Na ceia, na última Páscoa e a primeira ceia, né? Que foi ali a última Páscoa e a primeira ceia, Jesus, ele diz, a partir de agora, vocês não farão mais isso até aquele dia que tomar desse cálice comigo no reino dos céus, né? Isso é muito precioso. Então, ele está guardando esta última taça para o dia em que estivermos à mesa com ele. E assim como ele disse naquela ceia, naquela Páscoa, ele disse: Desejei ardentemente tomar, participar, comer dessa Páscoa com vocês. Ele, com certeza, eu creio nisso, firmemente, que ele vai dizer, aquele dia ele vai dizer: Eu estou desejando há muito tempo comer com vocês à mesa. Vocês são o fruto do penoso trabalho da minha alma. E vai nos apresentar o Pai, aquela multidão, e nós estaremos, logo após ele, o fruto do penoso trabalho da sua alma. E ele, então, está desejando ardentemente o dia em que estaremos para sempre com ele, porque o principal já foi feito, tudo, ele já fez tudo. Então, ele está guardando com muito carinho essa quarta taça, a presença, o Emmanuel, Deus conosco e nós com ele, naquele dia, ele está nesse desejar profundo para estar conosco e nós estaremos para sempre com ele, porque hoje tem um homem à direita do Pai. E a gente até, nessa hora, a gente até louva a Deus pela aquela primeira incredulidade do Tomé, aquela incredulidade do Tomé, de dizer: Eu quero pôr o dedo no furo dos cravos. E Jesus se apresenta e fala: Coloca aí. E você verá que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Então nós sabemos que hoje, à direita do Pai, tem um homem lá, com carne e ossos, ressuscitado. E esse homem é Jesus. É tremendo.
E ontem eu estava pensando, nós estamos na Semana Santa, né? Os católicos levam isso muito a sério e nós estamos cada vez mais aprendendo a esse respeito, nós evangélicos, né, por assim dizer, estamos aprendendo bastante sobre isso e também com a Páscoa dos judeus, e isso é um crescente. E ontem eu estava pensando naquela inscrição, naquele letreiro que foi colocado ali na cruz, né, ali no alto. Este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. E, e ali era uma declaração diante dos principados e potestades, uma declaração para os judeus e uma declaração para nós, não judeus, que Jesus é o rei dos judeus. E chegaram até depois, nós sabemos, né, ali em João, né, eles reclamam, os judeus reclamam, falam, não diga que este é o Pilatos, não diga que este, não escreva que este é o rei dos judeus, diga assim, ele disse, sou rei dos judeus. E Pilatos, então, sem saber profeticamente, diz o que escrevi, escrevi. Este é o rei dos judeus, algum outro evangelho fala só o rei dos judeus. É uma declaração, uma profecia que Jesus é o rei dos judeus. E o paradoxo disso é que hoje a maior parte dos judeus não crê que Jesus, Yeshua, é o seu rei. E também a maior parte, até mesmo da cristandade, não acredita que Jesus é o rei dos judeus. Que Jesus é o rei dos judeus. Ele é a partir daquele cumprimento da palavra, de que Jesus é o rei dos judeus, é que tudo acontece. Nós somos resultado do fato de que Jesus é o rei dos judeus, é o rei dos judeus, e isso é motivo para que a gente ore cada vez mais, é uma batalha espiritual, são fortalezas para serem caídas, né? Porque nós precisamos que ambos, judeus e não judeus, é, intercedam para que possamos ver, para que nossos olhos sejam abertos, para que haja uma abertura de olhos, tanto para os judeus, para que vejam que Jesus é o rei deles, quanto para nós não judeus, aqueles que estão entre nós, que são não judeus, nós também vejamos que Jesus é o rei dos judeus, que Jesus escolheu Jerusalém para ser o lugar da sua habitação. E em Mateus 20, 17 a 19, Jesus fala exatamente isso, que ambos, nós judeus, os judeus e nós não judeus, somos inexcusáveis, indesculpáveis. Em Mateus 20, Jesus está subindo para Jerusalém naquela Semana Santa, que é a semana que tem os maiores acontecimentos, os acontecimentos principais de todo o ministério de Jesus, condensados ali naquela semana. Jesus então está subindo para Jerusalém, e no verso 17 ele chama os 12 em particular, e no caminho ele fala assim: estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele ressuscitará. Olha que coisa tremenda, Deus ali tomando esse cuidado na pessoa de Jesus e dizer, olha, ambos são indesculpáveis. Isso é inexcusável, não tem como dizer a culpa é deles ou não. Não, o peso de tudo isso está sobre nós, porque Jesus estava ali retirando de sobre nós todo o pecado da humanidade, o pecado da humanidade, e não é à toa que ele se chama o Filho do Homem. É um homem, verdadeiramente Deus, e ele ali está então dizendo: olha,
eu vou ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, ou seja, aos judeus, e eles o condenarão à morte, mas vão entregar aos gentios que participarão disso e vão zombar dele, o açoitar, o crucificar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E não foi um açoite qualquer, nós sabemos muito bem o nível de sofrimento, ou pelo menos a gente faz uma vaga ideia, não temos uma ideia completa, mas foi terrível mesmo, foi terrível. Mas ali o Senhor, de um modo terrível e maravilhoso, estava nos gerando. Aquela coroa que foi colocada sobre ele, estávamos sendo, dizendo a ele: Você é o nosso rei, e nós estávamos crucificando o Senhor da glória. E nós então somos eu não digo culpados no sentido disso, porque o Senhor diz perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Hoje nós nos sentimos responsáveis, sim. Nós estávamos ali, nos lombos daqueles romanos, zombando de Jesus, açoitando Jesus e o crucificando, e os judeus estavam também nos lombos de seus antepassados, na sua religiosidade, é, entregando Jesus para ser crucificado. Então, é uma palavra que vem no meu coração, que está escrito, está declarado: este é o rei dos judeus. E nós então vamos orar para que os judeus olhem para a cruz, olhem para aquele a quem foi traspassado, que nós e eles transpassamos, e a gente se volte ao Senhor. E também os não-judeus, nós que somos gentios, a gente também olhe e veja cada vez mais nossos olhos sejam abertos, os olhos da cristandade, para que a gente perceba que Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei dos judeus, e ele vai se assentar no trono em Jerusalém, o lugar da sua habitação. Então, eu creio que é tempo da gente orar mesmo cada vez mais, para que muitos sejam despertados, os judeus para verem e os não gentios para também verem. Os judeus verem que Jesus é o seu rei, e nós não judeus vermos que Jesus é o rei dos judeus, é o rei dos judeus. O Senhor não veio apenas para nós. Israel não está alijada, Israel não foi cortada. Israel é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem um propósito maravilhoso, e temos muito a aprender a partir do novo homem, a partir do Filho do homem, que é Jesus, pelo Espírito dele entre nós. Porque Deus colocou a ambos, judeus e não judeus, como está lá em Romanos 11, judeus e não judeus, colocou debaixo da desobediência, para com todos, judeus e não judeus, mostrar sua grande misericórdia, seu grande amor. Então, é isso que eu queria compartilhar, é um motivo de gratidão, mas também de intensidade em nossas orações, Será que um dia nós conseguiremos juntar essas duas datas do Pêssar, a Páscoa judaica e a Páscoa não judaica? Quem sabe? É motivo até de oração também, para que a gente juntos celebre numa só data, juntos celebre a morte. Cada vez mais a gente fala da ressurreição, mas o Senhor diz para a gente celebrar a morte, porque pela morte veio a ressurreição. Que o Senhor mostre o significado cada vez maior dessa morte em favor dos judeus e dos não-judeus, que levam à ressurreição e que nos transporta para a mesa do Senhor. Hoje a gente lembra a morte, mas chegará o dia em que o Senhor dirá: eu aguardei ansiosamente por esse momento. É o que ele quer. Ele quer aquela multidão, uma multidão incontável, e isso acontecerá. Já existe isso, mas nós hoje apontamos, chegará o dia que estaremos à mesa para sempre com o Senhor, e ele dirá assim: eu aguardei, eu esperei ansiosamente por esse momento. E agora é um tempo, portanto, da gente interceder, porque ele nos deu esse ministério de intercessão, de reconciliação entre judeus e não judeus. Amém? Amém. Aleluia. Muito obrigado, Luiz.
E além desses pontos que nós comentamos aqui, que Luiz nos trouxe com muita felicidade sobre a celebração da morte e da ressurreição de Cristo para os dois povos, nós trazemos também algumas informações e alguns pontos para a oração nossa aqui nesse período que estaremos em intercessão. Primeiro deles aí como notícia, é a questão da conferência desse ano. Nós já havíamos aqui anunciado que estaríamos fazendo a nossa conferência no mês de outubro, novembro, e decidimos cancelar o evento desse ano, tá? E por quê? Primeiro porque isso nos leva a isso, precisamos, foi necessário assim muita humildade, né, para entender que existem outros eventos acontecendo em paralelo e no sentido da comunhão, no sentido da participação, um ou outro grupo precisa abrir mão do seu plano para que o outro seja fortalecido com a presença de outros, né? Então, por essa razão, como nós vamos ter aí o Em Cristos no mês de agosto, eu já explico um pouco o que é, e também o Encontro do Ensinando de Sião, em novembro, lá em Curitiba. A decisão que nós tomamos foi de adiar esse evento que nós faríamos esse ano para maio do ano que vem. Então, maio do ano que vem, nós faremos o nosso encontro, inclusive com a presença aqui do Johannes Fitzbauer, que estará conosco no mês de maio. E o que nós devemos dar ênfase esse ano vai ser na participação do Em Cristos, então, encontro que vai acontecer lá em Sorocaba, no SEVA, onde nós já conhecemos lá, o Centro de Eventos Vale da Águia, entre os dias 22 e 24, tá? Nesse evento em especial, porque o Em Cristos é um conjunto de irmãos evangélicos e católicos que se unem, que oram, que trabalham em função, em busca da unidade e santidade da igreja. E aí vai ter um ingrediente novo, porque nesse encontro em especial, nós vamos ter a presença do Marty Waldman, que nós conhecemos como fundador do TJC2, e ele vai ministrar nesse encontro, e também seria muito importante a nossa participação nesse encontro. Então, ao invés de nós participarmos lá no final de agosto, no final do ano, com o encontro do CJ, nós estamos, na verdade, transferindo a nossa participação para esse encontro do Em Cristos. As inscrições ainda não estão abertas, mas vocês podem ficar atento aí. Aqui também a gente vai comunicar quando começarem as inscrições e poderemos todos ter a nossa participação aí garantida, ok? Outro ponto também aí é o Marty Waldman não anda muito bem de saúde e devemos estar orando por ele. E o terceiro ponto aqui, que também é motivo de louvor e graças a Deus pelo o encontro que teve das congregações messiânicas em São Paulo, pela primeira vez se reuniram aí no dia 23 de março, né? Gilberto Branco, com a sua congregação, eles inauguraram a sinagoga em outro endereço e, para a celebração, convidaram outras duas congregações, estiveram ali presentes, celebrando essa comunhão, essa união. Tivemos a felicidade também desse convite ser estendido a nós. Aqui temos uma foto lá do Christopher, que teve a oportunidade também em compartilhar alguma palavra rápida lá. E como o primeiro evento de proximidade entre os judeus messiânicos, também foi um momento de muita celebração, de muita alegria, que nós temos muito a agradecer a Deus por esse evento, por esse momento. E o quarto ponto aí, permanece ainda em pé. A irmã até comentou que os líderes do TJ estão se reunindo na preparação desse congresso de outubro em Jerusalém, estão trabalhando para que isso ocorra, e nós devemos aí então continuar em oração para que Deus confirme, para que Deus tenha essa data no seu calendário e que ocorra essa preparação, esse pré-concílio em Jerusalém, como está planejado para outubro. Amém? Então, esses são quatro pontos aí principais também para nós estarmos colocando em oração.